Neste vídeo vamos ver o teorema de Green no seu aspecto mais elementar. O teorema de Green permite calcular integrais de linha, portanto, ou seja, integrais em variedades 1, com base em integrais duplos. Para isso, temos uma região D de R2, que é um domínio regular. Portanto, o que é que se entende por um domínio regular? Veja-se esta figura aqui. Portanto, se temos do lado de baixo uma determinada função, do lado de cima outra função, e aqui uma reta vertical, um domínio desta natureza diz-se regular. Ou então, aqui do lado esquerdo uma função x igual a φ de y, do lado direito uma função x igual a psi de y, e aqui por cima e por baixo duas retas horizontais. Isto são domínios regulares. Se por acaso o domínio não for regular, pode-se decompor em vários regulares. Agora, então, tendo um domínio regular e, portanto, DD a sua fronteira, portanto, aquilo que está à volta do domínio, e se tivermos um campo vetorial f de xy igual a pq, campo vetorial de classe C1, portanto, derivadas parciais contínuas, então o integral estendido ao domínio D de dq dx menos dp dy vezes dx dy é igual ao integral de linha fechada, segundo a linha gama, de p dx mais q dy. Eu aqui gostava de falar um pouco sobre a forma de representar estes campos. Habitualmente, o campo F podia ser representado por um F1 e um F2. E a parametrização da linha gama podia ser feita da seguinte maneira, por um R de t igual a um R1 de t e um R, ou neste caso até posso chamar mesmo um X, não é? Aqui um X de t e um Y de t. A maneira como se costuma representar os integrais de linha é assim, é f dr. Ora, f dr vai ser o quê? Vai ser f1, f2 vezes dx e dy. E agora, feito este produto interno, isto fica o integral ao longo de gama de f1 dx mais f2 dy. Ora, repare-se que é exatamente o que está aqui. Portanto, este aqui, este f1 é o p e este f2 é o q. Portanto, usar um processo ou outro é indiferente. Agora, o que vamos fazer a seguir é a aplicação do teorema de Green a uma situação concreta. Vamos então fazer um problema de aplicação do teorema de Green. Para isso, imaginemos a figura que aqui está. Portanto, a descrição da figura é a seguinte. Aqui, ao longo do AB, portanto, aqui neste caminho, da AB, ou neste caso BA, porque o sentido ao contrário, é um segmento reto. Este DB é um arco de circunferência. O ponto B tem coordenadas 1, 1 e o ponto D tem coordenadas 1, menos 1. O ponto A é a origem do referencial. E esta curva AD é a função menos raiz quadrada de x. Portanto, é a função menos raiz quadrada de x. Logo, o nosso objetivo é calcular o integral de linha de um campo, que eu já vou dizer qual é, ao longo desta linha gama. Mas, como se pode ver, esta linha gama é relativamente complicada, porque para parametrizar tenho que proceder a 3 parametrizações.
Portanto, uma para a circunferência, uma para a reta e uma para a raiz quadrada. O que me leva depois a fazer uns poucos de integrais. Então, a ideia é a seguinte. Eu tenho um campo f de xy igual a 4x mais 2y, vírgula 2x menos 6y. Portanto, este campo é uma função de R2 para R2. Trata-se, portanto, de um campo vetorial. E o nosso objetivo é calcular o integral ao longo da linha gama de f dr. Em que R é a linha, não é? Agora, como fazer isto? Eu podia fazer isto diretamente, só que isso é muito complicado. Então vou utilizar o teorema de Green. Portanto, o teorema de Green afirma que este integral, que é igual ao integral duplo estendido à região A, que é a região limitada pela linha, de df2 dx, eu, como já expliquei, prefiro a nomenclatura do f1 f2 do que do pq. dx menos df1 dy. dx, dy ou dy dx, porque enquanto não meto os limites de integração, é indiferente utilizar uma ou outra. Ora, vamos calcular o df2 dx. Portanto, isto é igual ao integral estendido a A de... Ora, o f2 dx é a derivada disto em ordem a x, portanto dá 2, menos a derivada do f1 em ordem a y, como aqui a derivada de 4x é 0, a derivada de 2y é 2, portanto menos 2. dx dy. Ou seja, o integral ao longo de A de 0 dx dy. E, consequentemente, o valor deste integral de linha é 0. Repare-se que isto daria muito trabalho se eu quisesse calcular o integral de linha diretamente. Aproveito a dizer que a teoria dos campos conservativos também me permitia chegar a esta mesma conclusão, mas neste momento eu quero aplicar o teorema de Green. Aqui temos um exemplo muito elementar de uso do teorema de Green. Evidentemente que a região é elementar. Vamos agora aplicar o teorema de Green ao cálculo de áreas. Comecemos por considerar o seguinte campo. f de xy igual a menos y, x. Bem, vamos utilizar o teorema de Green e este campo para verificar que, dada uma região qualquer, por exemplo, imaginemos aqui uma elipse percorrida neste sentido, portanto, esta região aqui A, a área desta região, vai ser deduzida aqui a partir deste campo. Ora, vamos ver. Eu sei que o integral ao longo da linha gama, portanto, gama é esta linha aqui, percorrida no sentido positivo, de f dr, em que r é a parametrização da linha, é igual ao integral estendido à região A, atenção que isto é gama, isto é A, de D, como está aqui em cima, eu já expliquei anteriormente, df2 dx, menos df1 dy. Vou pôr aqui dA. Por este dA entendo eu dx dy ou dy dx. É um elemento de área, por enquanto, só quando colocar os índices de integração é que eu tenho de ter cuidado. Ora, continuando, isto fica o integral estendido a A de a derivada de f2 em ordem a x dá 1, menos, e a derivada de f1 em ordem a y dá menos 1, dA. Portanto, isto dá
a integral estendido a A de 2dA. E, portanto, passando para fora, fica 2 integral estendido a A de dA. Ora, por definição, o integral duplo estendido a A do elemento de área é a área da região. Então, daqui deduz-se o seguinte. Deduz-se que a área de uma região fechada é igual a 1 meio, portanto, passando o 2 para o outro lado, do integral ao longo dessa linha fechada de f dr. Pronto, esta forma é muito importante para calcular áreas. Agora, evidentemente, que este campo foi aquele que eu escolhi. Portanto, desenvolvendo, eu posso dizer que a área é 1 meio do integral. Ora, o f é fazer o produto interno, portanto, vai dar menos y dx mais x dy. Ou, se quisermos, o contrário, 1 meio de x dy menos y dx. Portanto, então, só aqui, colocando a forma aqui neste cantinho, a área é 1 meio do integral de x estendido a gama de x dy menos y dx. Bem, e vamos já de seguida fazer um exercício de aplicação desta forma. Vou então aplicar esta forma que acabei de deduzir para a área baseada em integrais de linha. Vou calcular a área de uma elipse. Temos aqui uma elipse. Como se sabe, a equação de uma elipse é x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. E também é muito conhecido que a parametrização da elipse é a seno de t e y igual a b seno de t, com t pertencente ao intervalo de 0 a 2π. Portanto, com esta parametrização, eu consigo com facilidade calcular aqui o dx, que é menos a seno de t, e o dy, que é b cosseno de t. Então, aplicando, e eu quero achar a área da elipse. Portanto, a área, segundo esta forma que está aqui, que eu acabei de deduzir, é 1 meio do integral entre 0 e 2π de x. Ora, o que é o x? É a cosseno t. Vezes o dy. Ora, o dy é a derivada disto. Portanto, está b vezes cosseno de t. Agora, menos o y, que é b seno de t, vezes o dx. Ora, o dx é menos a seno de t. Ora, aqui este menos vai passar a mais e, portanto, fica aqui a seno de t dt. Ora, como se pode ver, este integral tem um aspecto especialmente simples, porque, se observarmos com atenção, eu tenho aqui AB cosseno ao quadrado de t mais AB seno ao quadrado de t dt. Pondo em evidência o AB, e até passando para fora do integral, na medida em que é uma constante, eu posso escrever 1 meio de AB integral entre 0 e 2π de cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t dt. Ora, toda a gente sabe que cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t, que é a forma fundamental da trigonometria, dá 1. Então, isto fica 1 meio de AB integral entre 0 e 2π de 1 dt. E, consequentemente, este integral vai dar t entre 0 e 2π, portanto vai dar 2π. Ou seja, vai dar 1 meio de AB vezes 2π. Este 2 ainda corta com este 2 e, portanto, dá ABπ. Quer dizer, a área
de uma elipse é igual a ABπ. Repare-se que é extremamente elegante a demonstração, portanto, ou seja, muito simples. Se nós utilizamos métodos de integrais duplos, seria mais complicado de fazer. E já agora chama a atenção de uma curiosidade que se pode detectar nesta forma. O que é um círculo? Ou melhor, o que é uma circunferência? Já que o círculo é a parte interna da circunferência, como é conhecido. Uma circunferência pode ser definida como uma elipse em que o eixo maior é igual ao eixo menor. Evidentemente que não é assim que se define uma circunferência, mas pode ser definida dessa maneira. É uma elipse em que o eixo maior é igual ao eixo menor. Isto é, o A é igual ao B. E esse valor comum costuma-se chamar raio. Então significa que quando A é igual ao B, a elipse transforma-se numa circunferência e, consequentemente, o A é igual ao B e é igual a R, o que significa que a área do círculo vai ser R ao quadrado π, ou seja, πr ao quadrado, que é subejamente conhecida. Toda a gente sabe que a área de um círculo é πr ao quadrado. Repare-se que tiro como corolário deste exemplo a área do círculo também. Agora, muitas outras coisas podem falar sobre o teorema de Green. Eu não vou desenvolver mais neste vídeo, mas é possível aplicar o teorema de Green a regiões que não são simplesmente conexas, isto é, são regiões que têm buracos, desde que se contornem esses buracos por curvas apropriadas, e é possível também aplicar a campos aditivos. Por vezes temos um campo que se detecta que é soma de dois campos e tem buracos. E, portanto, é possível trabalhar isso em situações mais complicadas. Só que o meu objetivo neste vídeo é apresentar o teorema de Green em situações extremamente simples, como acabei de demonstrar. Espero que o vídeo que lhe sirva de alguma coisa. Muito obrigado.